Caríssimos amigos e amigas e amigos da Faculdade de Direito do ISCOM, retornamos mais uma vez às nossas atividades relativas à teoria geral do Estado, referentes à ciência política. Nesta jornada, vamos conversar sobre os elementos característicos da sociedade, daí derivando, num crescente de complexidade, questões que vão nos conduzir ao exame da finalidade ou do valor social, das manifestações de conjunto ordenadas e do poder social. Se tempo houver na jornada de agora, eu mesmo, ao final, colocarei a minha particular visão relativa à origem do poder estatal, com a exposição, ou agora, ou no nosso próximo encontro, de um modelo por mim proposto no livro Crítica da Razão Legal, do qual há 3 edições, né, buscando eu explicar, né, segundo uma peculiar proposição, qual a origem do Estado e do poder dele derivado como consequência de processos dinâmicos da vida em sociedade. A nossa tarefa, portanto, começa hoje com a reflexão sobre a finalidade ou valor social. O que significa isso? Viver é muito mais do que um ato mecânico, segundo o qual os atores sociais não podem simplesmente estabelecer dinâmicas como que mecânicas, né, no convívio social, sem se perguntarem por que o fazem, para que o fazem, né? A vida em sociedade pressupõe, mais do que práticas sociais, a existência de práticas sociais conjugadas com modelos explicativos da vida que se está vivendo. Significa dizer, é como se nós dispuséssemos da perna direita e da perna esquerda e que elas juntas propiciassem o ato de caminhar. A perna direita são as práticas sociais, a perna esquerda são as representações sociais. Qual delas é mais relevante? As duas são igualmente relevantes. Não há perna direita sem perna esquerda, não há perna esquerda sem perna direita. Não há práticas sociais sem representações sociais, não há representações sociais que não respondam a desafios das práticas sociais, criando, afinal, modelos explicativos referentes à vida vivida, porque os atores sociais precisam de fundamento explicativo para o ato de viver, quer no sentido singular, quer no sentido plural, quer no sentido individual, quer no sentido coletivo. Portanto, nesta esfera de problema, 2 grandes teorias, né, referentes ao problema da finalidade ou do valor social se estabeleceram. Que teorias foram essas? A teoria do determinismo e a teoria do finalismo. O que é teoria do determinismo? A teoria do determinismo significa argumentar
no sentido de reconhecer que a vida social é determinada por estruturas exteriores que independem da vontade de indivíduos e grupos. O determinismo, desde a geografia até a economia, significa precisamente dizer que são atos involuntários, condicionantes, que determinam o que a sociedade é, o que a sociedade foi, o que a sociedade vai ser. E esses atos são como que inexoráveis, não estão sujeitos à interferência, à modificação, à intervenção, né, à modificação resultante da vontade, quer individual, do desejo, quer coletivo, porque indivíduos e grupos restariam condicionados, determinados, né, conformados por essas impessoais, né, condições emanadas quer da natureza, quer da economia, por meio de leis que não poderiam, afinal, sofrer mudança, conformando-se a vida em sociedade a estas determinações. Um exemplo clássico da teoria do determinismo, mais do que um, dois. Um exemplo clássico da teoria do determinismo é aquele decorrente do grande historiador grego Tucídides, né? Considerado um dos pais da história, né? Segundo o qual é o clima que determina a ordem social e política. O que é isto? Um determinismo fisiográfico, um determinismo geográfico, um determinismo natural. As instituições jurídicas e políticas de uma sociedade não resultariam de nenhuma negociação, de nenhuma transação, de nenhuma vontade concertada, seriam desde a origem determinadas pela paisagem geográfica, porque a geografia determinaria a história social dos povos. Que geografia é esta? A dos povos do frio, a dos povos do calor, a dos territórios férteis, a dos territórios agrestes, né? Que de uma vez por todas, em certo sentido, limitariam, condicionariam, né? Gizariam, né? Colocando a moldura no quadro e, afinal, determinando o que esta sociedade seria ou deixaria de ser. De onde deriva a ideia de que os povos dos pequenos territórios são de uma natureza, os povos dos grandes territórios são de outra natureza, os povos do clima frio teriam uma vocação, os povos do clima quente disporiam de outra vocação, o que levou até mesmo Montesquieu, herdeiro desta perspectiva fisiográfica e determinista de Tucídides, né? Já no século XVIII, no livro clássico O Espírito das Leis, a argumentar no sentido de que haveria um determinismo entre os povos do frio e os povos do calor. Recordemos-nos que o Barão de Montesquieu era francês e estava entre os povos do frio. E ele, à luz de um tempo em que as nações se projetavam oceanicamente,
conquistavam terras novas, como se as tivessem descoberto e as transformavam em suas colônias, sendo essas terras novas, sobretudo, localizadas em territórios tropicais, subtropicais, desérticos, subdesérticos, ele argumenta que os povos do frio, vale dizer os da Europa, em que ele estava com a sua França, tinham a vocação da liberdade, enquanto os povos do calor dispunham da vocação da servidão. Os povos do frio, com a vocação da liberdade, seriam povos destinados à civilização, enquanto que os povos do calor, com a vocação da servidão, teriam por destinação a barbárie, preservando essa distinção entre civilização e barbárie, entre civilizados e bárbaros. E a única possibilidade que os povos da servidão e da barbárie, porque povos do calor, teriam de experimentar processos civilizatórios, estaria no ato de se deixarem conduzir, de se deixarem administrar, de se deixarem, afinal, buscar, trilhar um caminho que lhes desse alguma sinalização de civilização, estaria no ato de se entregarem ao magistério, se entregarem ao poder, se entregarem à autoridade dos povos do frio. Significa, em outras palavras, dizer que o que o barão de Montesquieu está propondo é que os povos colonizados, numa servidão voluntária, se entregassem aos povos colonizadores na expectativa de que este seria o único caminho, ainda que frágil, ainda que remoto, para que esse determinismo fisiográfico razoavelmente, relativamente, pudesse ser flexibilizado, tendo eles, em função dessa subordinação voluntária, dessa servidão voluntária, alguma expectativa de experimentarem algum laivo, algum gosto, algum remoto lampejo de civilização. Que argumento existiria melhor para justificar o colonialismo do que este proposto por Montesquieu? Logo vemos, portanto, que este tipo de determinismo está conjugado com formas de exercício de poder dos colonizadores sobre os colonizados. Um outro argumento que nós podemos recordar relativamente ao determinismo se refere à esfera econômica. O primeiro foi da esfera natural ou geográfica. O segundo é da esfera material ou econômica. Este determinismo econômico pressupõe que há leis materiais, há estruturas produtivas, há fundamentos econômicos de tal maneira impessoais, geradores de uma mecânica de vida histórica e social, frente aos quais a vontade do indivíduo e a vontade do grupo social nada podem, muito pouco podem, se é que podem, em algum nível, alterar, redefinir, intervir criadoramente. De
fato, o determinismo econômico pressupõe que leis gerais e impessoais, resultantes de modos de produção, determinam o que é e o que não é a vida social. Na verdade, estas leis econômicas girarão em torno de quê? Girarão em torno do regime de propriedade. O regime de propriedade existe. A propriedade na vida social, ela é privada, ela é comunal, ela é familiar, ela é coletiva, ela é estatal. É o regime de propriedade que vai definir o que a sociedade é, o que a sociedade deixa de ser. Acrescente-se ainda ao regime de propriedade as forças produtivas que ali estão congeminadas, como é a relação de titularidade com a terra, como é a relação de titularidade com o trabalho, como é a relação de titularidade com o capital, como é a relação de titularidade com os serviços, como é a relação de titularidade com a tecnologia, porque esses fatores produtivos, terra, trabalho, capital, ciência, serviços, tecnologia, congeminados, não? Geram os processos de conformação da vida social em função da produção, em função da apropriação de riqueza por este e não por aquele. São, portanto, forças estruturais que definem o modo de produção, o modo de produzir, o regime de propriedade, o sistema de apropriação, conformando a vida social para que ela seja vida social segundo o escravismo, vida social segundo o feudalismo, vida social segundo o modo de produção asiático, vida social segundo o capitalismo, vida social segundo o socialismo. Portanto, são formas impessoais resultantes do sistema material, do modelo produtivo, né? Da arquitetura do sistema de propriedade e de não propriedade, porque os detentores de terra, capital, ciência, serviços, tecnologia são os proprietários e porque os detentores do trabalho são os não proprietários, mas eles se encontram para criar o sistema produtivo, que é uma reunião de proprietários e de não proprietários. E a mecânica daí resultante conduz nos diferentes modos de produção, o escravista, o feudal, o asiático, o capitalista, o socialista, a esta ou aquela configuração da vida social, a esta ou a aquela determinação do que é a sociedade, qual é a sua natureza, qual é a sua forma de organização, qual é a lei geral regente do modo de produção ali instituído, ali estabelecido, ali reproduzido, que determinará, aí é que está a questão do determinismo, tudo mais na vida social, porque tudo mais deriva, nessa perspectiva do determinismo, de que do condicionamento, da modelagem, afinal, da determinação decorrente das forças econômicas, das forças materiais, das forças produtivas que definem a vida institucional, o que é direito, o que é política,
e determinam também a vida mental, a vida psicológica, a vida valorativa que esse sistema de representações, esse sistema ideológico, esta dimensão segundo a qual se modela uma visão de mundo, a compreensão organizada do que a vida do mundo é, do que a vida do mundo deve ser. Mas tudo isso deriva de que tanto a vida institucional quanto a vida espiritual, ambas derivam nesta visão determinista do economicismo, do produtivismo, do materialismo, em última instância, destas grandes e gerais e impessoais determinações materiais, porque esse determinismo econômico responde, em última instância, pelas derivações daí decorrentes.